Olha só que coisa maluca, a gente passa meses sonhando, planejando, gastando uma grana que às vezes nem tem, tudo pra quê? Pra ir embora. Mas aí, depois de tudo, qual é uma das melhores partes da viagem? A volta, é ou não é? Aquele momento de girar a chave na porta de casa é bom demais. Mas por quê? Porque voltar pra casa é tão, mas tão gostoso. É isso que a gente vai descobrir junto hoje. Pode confessar, essa sensação é universal, né? Chegar de viagem, largar as malas e se jogar na própria cama. Nossa, não tem preço. É quase mágico. Parece só um conforto bobo, mas a verdade é que tem muita ciência e psicologia por trás dessa alegria toda. Não é só o cansaço do corpo, não. O negócio é mais embaixo, acontece lá dentro do nosso cérebro. Então, para começar a entender esse mistério, a gente precisa falar de uma coisa. Viajar cansa. E não, eu não tô falando só daquele cansaço de bater perna o dia inteiro ou do fuso horário acabando com a gente. É um cansaço mental, sabe? Uma sobrecarga meio invisível que rola na nossa cabeça. Pensa aí, você chega num hotel chiquérrimo, a cama parece uma nuvem, e mesmo assim a primeira noite de sono é péssima. Já aconteceu? Pois é, a ciência chama isso de efeito da primeira noite. É basicamente o seguinte: uma parte do seu cérebro, o hemisfério esquerdo, simplesmente não confia no lugar. Ele fica ali de prontidão funcionando como um vigia noturno. Ele não desliga total, fica de orelha em pé para qualquer barulhinho estranho. É um instinto de sobrevivência, herança lá dos nossos antepassados que não podiam dar bobeira com um predador por perto. E o mais doido é que esse modo de alerta não acontece só na primeira noite, não. Durante a viagem inteira, nosso cérebro fica nessa tensãozinha de fundo, sabe? Nesse estado de ameaça de baixo nível. Ele não reconhece os barulhos, os cheiros, nada. Então, mesmo que você esteja lá, todo relaxado numa praia paradisíaca, com água de coco na mão, uma partezinha do seu cérebro tá lá, de guarda, e nunca, nunca desliga 100%. É exatamente por isso que deitar na nossa cama de novo é tão maravilhoso. Aquele prazer gigante, é literalmente o seu cérebro gritando: ok, pessoal, missão cumprida, vigia, pode ir para casa. O nosso cheiro, o barulho do silêncio que a gente conhece, o jeito que o colchão afunda, tudo isso é um sinal verde para o nosso sistema de alarme interno finalmente, desligar. É o puro suco do alívio cerebral. Mas calma que não é só o sono não. Pensa bem. Em casa, a gente vive no piloto automático. A gente nem pensa para achar xícara de café ou o controle da TV. Mais de 90% do nosso dia é puro hábito. Agora, numa viagem, acabou o piloto automático. A gente entra no modo manual. Tudo, absolutamente tudo, exige uma decisão. E cada uma daquelas microdecisões, onde a gente come hoje, será que esse metrô vai pro lado certo? Como que eu peço um café nessa língua, pelo amor de Deus? Tudo isso vai gastando a bateria do nosso cérebro. O nome disso é fadiga de decisão. Depois de alguns dias tomando 1000 decisões por minuto, o cérebro tá só o pó da rabiola. E falando nisso, me conta aí nos comentários qual foi a decisão mais boba e mais cansativa que já tiveram que tomar numa viagem. Quero saber das histórias. E se tiverem curtindo essa conversa, já aproveita e se inscreve no canal para não perder as próximas, beleza? Então beleza, a gente já entendeu que voltar para casa é um alívio para esse cansaço todo. Mas a história é ainda mais profunda. A volta não é só o fim da viagem. Pelo contrário, ela é uma parte fundamental da coisa toda. Não é preguiça de querer voltar não, é o grande finale. Tem uma frase do poeta T.S. Eliot que é simplesmente perfeita para isso. Ele diz que o fim de toda exploração é chegar onde a gente começou e conhecer o lugar pela primeira vez. É exatamente isso. A gente precisa ir embora para conseguir enxergar nossa própria casa com outros olhos quando a gente volta. A viagem muda nosso olhar sobre aquilo que sempre foi nosso. E a psicologia tem um nome para isso também: adaptação hedônica. É um nome chique para dizer que a gente se acostuma com tudo o que é bom. Se a gente ganhasse na loteria e fosse morar num palácio, em alguns meses aquele luxo todo já ia parecer normal. O conforto que a gente tem todo dia fica invisível. E a viagem? A viagem é o botão de reset para isso. Ela joga a gente no meio de uns perrengues, umas camas esquisitas, umas comidas que, né? E isso zera o nosso confortômetro. E o resultado é esse aqui, ó. Sem a viagem para a gente ter com o que comparar, nossa casa é só um lugar para morar, um abrigo. Mas depois de dormir em colchão duvidoso e enfrentar fila em aeroporto, nossa casa vira um santuário. Aquele chuveiro com a pressão certa, o nosso travesseiro, coisas que eram invisíveis, viram um luxo. A viagem cria a falta do conforto para que a volta nos dê a alegria de ter tudo de novo. E se você acha que acabou, segura aí, porque a coisa fica ainda mais profunda, quase mítica. Voltar para casa segue passo a passo
a estrutura da história mais antiga e poderosa que existe, a jornada do herói. É isso mesmo. Cada viagem nossa, por mais simples que seja, é uma pequena jornada épica. Toda jornada do herói clássica tem 3 partes, né? A partida, quando o herói sai do seu mundo normal. A iniciação, que é quando ele enfrenta os desafios, o caos do mundo desconhecido. E, o mais importante de tudo, o retorno. Pensa bem, um herói que vai embora e não volta não completa a jornada. Ele vira um exilado. Aquele prazer de abrir a porta de casa é o nosso cérebro entendendo que o ciclo se fechou. É a sensação de missão cumprida. A gente foi, viu, sobreviveu e, o mais importante, voltou diferente. Mas claro que nem tudo são flores, né? E quando esse ciclo dá uma rateada? Porque, vamos combinar, nem toda viagem é perfeita e nem toda volta para casa é feliz. Às vezes, essa relação entre ir e voltar pode ser bem complicada. E aí a gente chega em uns extremos muito fascinantes. De um lado, tem a tal da Síndrome de Paris, que é um surto, um colapso mesmo, que algumas pessoas têm quando chegam num lugar que idealizaram a vida toda e a realidade é decepcionante. O cérebro simplesmente não lida com o choque. Do outro lado, tem uma palavra em alemão, Fernweh, que é tipo o contrário de saudade de casa. É uma dor, uma vontade imensa de estar em um lugar distante, um lugar que você nunca foi, ou que talvez nem exista. São os dois lados de quem não consegue encontrar paz, nem indo, nem voltando. E tudo isso nos traz para a pergunta final, a grande reflexão. No fim das contas, será que a gente viaja só para fugir da rotina? Ou será que, no fundo, o que a gente busca é a experiência completa, a jornada inteira, que inclui essa alegria indescritível, cerebral e até meio épica de simplesmente voltar para casa? Fica aí o pensamento para planejar a próxima aventura.